Olá pessoal, como que vocês estão? Aqui é Bel Xavier e hoje eu vou trazer essa aula que vai estourar a boca do balão, tá? Frequência X nasceu porque eu tive um desbloqueio no meu chakra base, já falei isso nas redes sociais, estou repetindo para vocês novamente, e depois desse desbloqueio eu consegui destravar o fluxo de energia pelo meu corpo. Então hoje a gente vai entender que os chakras, eles não são tão insignificantes assim. Os chakras, na verdade, eles são responsáveis por poder calibrar a nossa frequência energética. Então depende do chakras para você expandir a consciência e elevar a frequência. Então vamos juntos nessa jornada, seja bem-vindo à Frequência X, e se você chegou até aqui, é porque chegou o seu momento de expandir. O que são chakras, tá? Os chakras, ele é uma roda, eles são rodas de energia. Aproximadamente um chakra normal, nem hipo, nem nulo e nem hiper, ele tem a medida de 7,5. A gente conhece 7 principais, mas nessa mentoria a gente vai trabalhar o 7 mais o 8º, que é a conexão chakra da alma, certo? Ao todo, no nosso corpo, cientificamente, existem 114, que eles são espalhados, tipo assim, meridianos, palma das mãos, sola dos pés, mas os 7 principais, no caso, 8 principais, ele fica exatamente nessa linha horizontal. Para vocês verem o tamanho da importância do chakra, os chakras, quando estão bem desbloqueados, rodando de forma horária, eles estão curados ali na sua funcionalidade, ele tem a capacidade de calibrar, eu esqueci agora a palavra, não é calibrar, mas ele é o que regula suas emoções no campo físico, emocional, mental, intuitivo e espiritual. Então se a gente acha que os chakras é alguma coisa banal, hoje vocês vão começar a olhar para eles de uma forma mais diferente. E eu quero até mostrar, eu tenho aqui um biômetro, tá? Só que esse biômetro, ele é feito com base nas emoções de David Hawkins, né? Que foi aí um psiquiatra, um psicólogo, não, ele foi um psiquiatra, onde ele conseguiu calibrar essas emoções, e hoje a gente conhece por hertz, mas não é. A gente só fala hertz para poder ficar mais palpável, mas a partir de hoje nós vamos usar calibração. E todas as emoções que nós sentimos tem tudo a ver com os nossos chakras. Então, a partir do momento que a gente começa a mexer e curar nossos chakras e tratar nossos chakras, a gente se livra dessas frequências densas, contraídas, e finalmente a gente consegue dar o primeiro ponto de mutação, que é a partir de 200 Hz, e aí nós vamos começar a ter uma vida mais tranquila. Então, olha o que vocês vão aprender hoje. É algo que poucas pessoas falam, que poucas pessoas dão atenção, mas foi a partir dessa descoberta, foi a partir dessa cura do meu chakra básico, ou base, que eu tive essa compreensão, e graças a Deus eu obtive até curas psicológicas. Vocês não estão entendendo do quão profundo é o chakras. Vamos lá então para poder entender. O chakra base, que fica no cóccix, tá? Muita gente confunde ele com o chakra sexual, mas não, ele é o chakra base que fica no cóccix. Ele é responsável pelo nosso aterramento. O que seria isso? É aquela pessoa que ela é centrada, que ela não fica nem lá no passado e também não fica nem lá no futuro, tá? É aquela pessoa que consegue materializar, aquela pessoa que tem eu estou tentando falar de uma forma para vocês, para ficar mais claro, mas é aquela pessoa que vai lá e faz o que tem que ser feito, entendeu? E quando esse chakra, ele está em desequilíbrio, olha os sentimentos que a gente tem. Vocês vão começar a observar quais sentimentos, quais emoções dominam a vida de vocês, porque provavelmente é esse chakra que está te atrapalhando a você a expandir e a elevar a sua frequência. Quando a gente tem problema no base, no chakra base, no primeiro, né? A gente tem a vibração da vergonha, a gente tem a vibração da culpa, a gente tem a vibração da apatia, a gente tem a vibração da tristeza e a gente tem a vibração do medo. Então imagina, pessoal, eu que tinha esse chakra bloqueado, eu vivi mais de 20 e tantos anos com esse chakra fechado. Porque se ele tem um tamanho de 7,5, quando ele está bloqueado, ele fica pequenininho, ele não cresce. E por que ele não cresce? Porque nós nascemos com o nosso chakra pequenininho, para acompanhar o nosso corpinho de criança. Então, conforme a gente vai saltando, né, as fases da vida, dependendo de como foi a nossa criação, de como foi o nosso sistema de crenças, de como foi o ambiente que nós vivemos, isso vai influenciar diretamente no desenvolvimento. Então, para aquela flor abrir, porque o chakra literalmente tem uma imagem de flor, né, como se desabrochasse uma flor, para desabrochar aquele chakra, você precisa estar num ambiente tranquilo. Então, o chakra base fala dessa segurança, tá? E, por exemplo, na minha infância, eu vou falar pra vocês, eu tive um lar onde eu vi muitas brigas, presenciei muitas brigas, brigas pesadas. Então, que segurança na vida eu tinha? Sendo que eu já nasci num ambiente onde eu tinha que ficar na sobrevivência para poder existir. Vocês conseguem entender a complexidade? Vocês conseguem perceber? Se questionem. Como que foi a criação de vocês? Vocês foram criados no medo?
Vocês foram criados num ambiente, num lar onde tinha raiva? Vocês foram criados em um ambiente onde, por algum motivo, a família sentia vergonha, o pai e a mãe sentiam vergonha? E vocês acham mesmo que isso não vai afetar o campo energético de vocês? Então, pessoal, por 20 e tantos anos, 25 para 26, para ser mais exata, eu vivi dessa forma, no medo, tá? Na raiva profunda. Tinha raiva de pai, tinha raiva de mãe, tinha raiva de tudo que vocês passaram. E aí você não fala assim, mas isso é crença limitante. Sim, mas essa crença limitante vem dessa desarmonia do chakra. Olha como que são as coisas. Por isso que só afirmação positiva, por isso que só reprogramação mental não destrava a sua vida. Porque se você ficar ouvindo lá, eu tô seguro, eu sou firme, eu sou centrado, eu sou próspero, mas o seu chakra base tá bloqueado. Não passa energia aqui, gente. A gente tá desconectado com o todo. Entendeu? Então, que vibração que a gente vai... Vocês acham que a gente vai conseguir vibrar em 700 Hertz? Eu falo Hertz, mas não é. Você acha que a gente vai calibrar nisso? Pessoal, não tem como. É humanamente impossível. É falta isso daí de alinhamento. E então, pra você ter aí um tal da segurança, da confiança na vida, e não vibrar nessas frequências débeis que eu falei pra vocês, precisa desbloquear, precisa curar, tá? Isso é bloqueado, o meu era bloqueado. Tem um nulo, que é como se não estivesse lá, tá bom? E tem o hiper, que é o dilacerado. Quem é que possui o hiper? É aquela pessoa que carrega muita raiva e ela vai com raiva mesmo, vai com medo mesmo, vai com reatividade mesmo, entendeu? Não mede as consequências da realidade. Então, imagine isso como é grave. Imagine, vai refletindo. Será que vocês não sentem isso? Reflitam. Oi, gente, deixa eu só fazer um complemento aqui da aula do chakra base. Eu falei raiva, mas a raiva pertence ao chakra sexual, tá? As emoções negativas, que isso daqui são só as principais, porque tem mais de 360 emoções mapeadas por trás de vergonha, culpa, apatia, tristeza e medo, tá? Outro fator que eu preciso falar pra vocês. Quem tem o chakra nulo, bloqueado, provavelmente terá depressão. Porque por conta desse, por mais que o chakras fica no segundo corpo, tem esse corpo e tem o outro corpo que a gente chama de áurea, é onde fica localizado o nosso chakras, ele influencia no corpo físico. Então, se você tem problemas com o chakra base, você vai ter depressão, né? Ansiedade também, e vai ter problemas também nas glândulas renais, porque ele influencia diretamente na parte do intestino, pernas, joelho, entendeu? Então, observe se você não tem algum tipo aí de dor, algum tipo de problema, né? Ah, mas é crônico, meu pai tinha, minha mãe tinha. Gente, isso daí tá passando de família para família, né? E também, quem tem o problema do chakra básico bloqueado, hiper ou nulo, tá? Quando chega nesse estágio aqui de vergonha, que é calibre em 20, né? Hoje a gente pode falar 20 Hz aqui, geralmente a pessoa tenta suicídio, porque tá totalmente densa. Quando a gente fala densa, a frequência alta, ela é muito rápida, a frequência baixa, ela é pesada, ela é contraída, é por isso que você sente dores, tá? Então, imagina o perigo de ficar vibrando em vergonha. Imagine o perigo. Então, nessa mentoria vocês vão entender, vocês vão começar a assimilar, caramba, eu sinto vergonha, eu sinto culpa, eu sinto apatia, tristeza, eu sinto depressão, porque a depressão, ela é apatia, né? A tristeza ainda tem um pouquinho mais de força que você consegue entender que você tá triste. A depressão não, você fica existindo, entendeu? Então agora a gente vai pro próximo chakra, que é o chakra sexual. Chakra sexual. Quais são as emoções que mais influenciam, que regem, vamos assim dizer, esse chakra, né? O chakra ele fica literalmente localizado na nossa genitália, na mulher fica na altura do útero, assim, né? Abaixo assim, e no homem fica na altura do testículo, literalmente fica lá, é o chakra sexual, né? Quais emoções vêm desse chakra quando eles estão hipo ou nulo? Apego, que é o famoso desejo, raiva, também tinha, tá, gente? Raiva e o orgulho, tá? Então, a pessoa que fica vibrando no desejo, ela só ela só pensa em ter um relacionamento, ter uma casa, ter dinheiro, ter liberdade, ter. A pessoa que tem um chakra sexual assim, desequilibrado, desarmonizado, desarmônico de uma forma geral, ela não consegue viver no tempo presente, porque ela sempre quer. Essas pessoas, por incrível que pareça, elas conseguem ter dinheiro. Porque ela só pensa nisso, em ter. Então a pessoa, ela só trabalha, ela não consegue desfrutar. Ela tem um desejo de ter um carro, de ter uma moto, de ter um relacionamento. Ela deseja ter paz, mas ela nunca vai conseguir. E por que ela nunca vai conseguir? Porque esse chakra, que é um dos chakras principais, que na hora que ele recebe a energia que sobe da terra, né, pelo chakra base, sobe ali no sexual, é uma pessoa que não passa de lá. Então essa pessoa é bem raivosa, tá? É uma pessoa irritada. Então vocês podem sim fazer 1 milhão de meses, pessoal. Façam meses, tratamentos. Vou harmonizar. Passa um dia, volta de novo. Passa 2 dias, vocês vão ficar escravo disso. Porque enquanto vocês não tratarem esse chakra, que não é do dia pra noite, por isso que essa mentoria tem 30 dias, vocês vão continuar vibrando nessas frequências. Entendeu? E assim, pessoal, a pessoa que tem problemas com esse chakra não tem a libido.
não tem a pulsão de vida. Não estou falando de sexo, estou falando de libido, pulsão de vida, ir pra vida, tá? É aquela pessoa que até consegue fazer uma atividade física, né? Mas a criatividade é limitada, entendeu? Tem bloqueio criativo, bloqueio para estudo, bloqueio para se expressar, entendeu? É aquela pessoa que não tem prazer na vida, vive reclamando, reclamação, ai, porque é isso, porque é meu marido, porque é minha vida, porque é meu ex, sabe, pessoal? Mas por que disso, tá? Ouçam essas palavras com amorosidade. É porque o seu chakra ele está adoecido e ninguém te falou. Não adianta só você identificar uma crença que você carrega, você precisa limpar. Não adianta você só ir lá e fazer terapia. Apesar que terapia ela tem que ajudar, né, gente? Não vamos desmerecer nossos colegas psicólogos, psiquiatras que eles fazem. É um trabalho incrível. Inclusive, David Hawkins, que era psiquiatra, se eu não me engano, era assim. Depois eu até confirmo essa informação pra vocês. Mas eu tenho certeza absoluta, porque eu li o livro dele, só me fugiu da mente. Eu vou indicar esse livro pra vocês lerem, tá? E, pessoal, essa pessoa que não tem libido não sente prazer. Só sobrevive, entendeu? Porque abaixo desse amarelinho aqui, pessoal, a pessoa só sobrevive. E vocês acham que é pouca gente que vibra assim? Na verdade é muita gente. Por isso que o mundo está como está. A frequência do planeta, pessoal, era 7.8 da ressonância Schumann. Pessoal, que frequência baixa é essa? Quem que vive assim? E a partir do momento que começou a vir energias, né, aí de fora, do todo, do Criador, seja qual for a sua crença, começou a aumentar essa frequência. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas começam a sentir tontura, dor de cabeça, náusea, diarreia, não dormem direito. Eu conheço pessoas que desde 2020, né, quando teve a pandemia, não estavam dormindo mais, crise de ansiedade, depressão. Por quê? Porque a frequência não está conseguindo acompanhar. As pessoas estão tão densas que a luz, que é sutil, bate barreiras. Entendeu? Por isso que hoje vocês estão aqui. Por isso que hoje vocês estão tendo essa compreensão, esse entendimento. Pessoal, olha isso, olha a magnitude desse conhecimento. Então, se você é uma pessoa raivosa, irritada com tudo é raiva, é ódio, talvez não é só por conta, a ferida emocional não é só por causa de pai e de mãe. Talvez, ou 100% de certeza, o seu chakra sexual está aí. Ao invés de você ser uma pessoa criativa, expressiva, que esbanja alegria, você esbanja a raiva, você vibra na raiva, entendeu? Contraído. Acha que Deus ele odeia o mundo. A pessoa raivosa ela acha que Deus odeia o mundo, tá, gente? Porque é uma percepção, tá? Vocês vão perceber isso. A pessoa que vibra aqui na vergonha, não tem a mesma percepção de um ser que vibra aqui na iluminação. Porque o ser que vibra aqui na iluminação já é o próprio todo, você conectou, plugou. Porque o todo ele já tá na gente, tá? Não sejamos hipócritas, tudo é Deus. Mas só que quando você tá na vergonha, você separa. É onde acontece a dualidade. Você sempre vai procurar no externo, sempre ao externo, sempre ao externo. Quanto mais você eleva a sua frequência, mais você pega as rédeas da sua vida, tá? Mais você pega as rédeas da sua vida e você compreende que, entendi, eu estou sim conectada com Deus e eu consigo sim materializar a minha vida. Tá? Outro assunto que eu vou falar aqui pra vocês no decorrer dessa aula. A gente já cocria, nós já somos co-criadores. Só que a gente cocria coisa 1. Você acha mesmo que uma pessoa que vibra aqui na tristeza 75 Hz vai conseguir materializar, sei lá, uma mansão? Não. Essa pessoa só vê a vida cinza. Na verdade, ela nem tem vontade de ter uma mansão. Você tem vontade de morrer. Até isso, os nossos chakras, eles nos influenciam. Então vamos pro próximo chakra? Plexo solar. O plexo solar, pessoal, ele fica localizado aqui na parte do estômago. Tem gente que tem terminações, tem literaturas que falam 3 dedos do umbigo, mas querendo ou não, continua pegando toda a região aqui do estômago, né? E aí, vou mostrar pra vocês, são os pontinhos amarelos, que é coragem e neutralidade. A coragem, que é aonde a gente precisa chegar, que é aonde eu consegui alcançar, que é muito difícil, inclusive, tá? É difícil, mas não é impossível. A coragem ela é o primeiro ponto de mutação. O que seria esse ponto de mutação? É quando a gente sai daquela frequência débil, carregada, densa, sem luz, sombra, e consegue pular. Se o mundo tivesse, acho que 10 mil pessoas vibrando na coragem, a gente ia conseguir equilibrar a balança com 10 milhões. Depois eu vou trazer esses dados corretamente pra vocês. Mas, tipo assim, 10 mil vibrando em 200 Hz vai influenciar 10 milhões. Então, perceba que quando você chega numa frequência relativamente alta e neutra, você não é mais influenciado. Porque, pessoal, a gente só é manipulado, nós só somos influenciados quando a gente está nessa faixa aqui, ó. Vocês conseguem entender? Nós só somos escravos das nossas emoções quando nós estamos nessa faixa aqui, ó. Quando a gente pula aqui, a nossa emoção, nosso emocional já não domina mais a gente. Vou ficar chorando pra quê? Vou ficar culpando meu pai e mãe por quê? Vou ficar culpando Deus por quê? Sendo que eu consigo fazer. Eu tenho a coragem de ir e fazer, tá? Outra coisa aqui, quem vibra na coragem, pessoal, é uma pessoa, eu vou falar pra vocês e vocês vão analisando, vão falando, não, realmente eu preciso vibrar na coragem. Quem vibra na coragem é aquela pessoa que se impõe, e eu não estou falando de agressividade, não estou falando de ignorância. É aquela pessoa que fala assim, vou dar um exemplo prático. Bel, vamos lá jantar comigo, que não sei o que, vai todo mundo, você não vai? Não, não vou. Hoje eu não vou, fulano.
né? Ah, Bel, namorado, vamos supor, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo. Você quer ir? Sim, mas você tá falando sim porque você quer ir, não porque você quer tá sendo induzida, manipulada, ou você tá indo por obrigação. A pessoa que vibra em 200 Hz, ela já fala mais, ela já vai atrás dos seus sonhos, ela já, por exemplo, se ela trabalha autonomamente, ela já não tem vergonha mais de postar os conteúdos, ela vai atrás e faz, entendeu? E a pessoa que vibra na coragem, infelizmente nessa sociedade que calibra abaixo de 200 Hz, ela é rejeitada. Então, se você tem uma ferida de rejeição, quando você chegar na coragem, você vai ter que tratar isso muito bem tratado, porque você vai ser rejeitado. Quando você coloca limite nas pessoas, eu não estou falando de agressividade, estou falando daquele limite e fala assim, não, fulano, hoje eu não vou sair com você, porque eu tenho minhas coisas para poder fazer. Entendeu? A sua energia, ela já faz isso. Você não precisa ficar dando satisfação. É a sua energia que faz. Entendeu? A sua própria energia já chega chegando. Não sei se vocês estão conseguindo compreender a magnitude. Entendeu? Então, quem vibra em coragem, que é 200 Hz, neutralidade é o neutro, né? Por exemplo, viu um morador de rua. Ele está em estado de rua. Você não vai sentir raiva, você não vai sentir tristeza, você não vai sentir pena. Você vai olhar para aquilo e vai falar, não, realmente, ele está passando por uma situação horrível, como que eu posso ajudar? E não vai deixar suas emoções dominarem. Porque as emoções, tem as negativas e tem as positivas. Geralmente, a gente fica na negativa, né? Então, vamos começar a recalibrar nossas emoções para positiva, entendeu? Para não ser escrava delas, tá? A neutralidade também, pessoal, a gente fala que é a frequência também do todo, tá? Por quê? Porque o todo ele é neutro. Na verdade, o universo ele é neutro. Todo, eu quero 1000 galinhas. E aí o todo vai falar o seguinte. Voltamos à nossa aula normal, foi interrompida. Então vamos lá. O todo também, o universo, ele vibra na neutralidade. Por que a gente fala isso, que ele vibra na neutralidade? Porque o universo, ele não reconhece se você é uma pessoa sem caráter ou mau caráter. Óbvio que eu não tô falando isso, te incentivando você virar a pessoa pior do mundo, porque existe um campo eletromagnético. Então, se você fazer maldade para as pessoas, você vai colher uma hora ou outra. Então, assim, por mais que o universo é neutro, e ele te dá esse livre-arbítrio para você fazer o que você quer, pessoal, vamos ter a ética espiritual, conduta espiritual. Hello, pessoal, nós somos humanos, tudo tem Deus dentro, né? Eu vou falar dentro, mas porque a gente é ele, e a gente não saiu dele, ele tá aqui, né? A gente tá dentro dele. Pronto. Então, é por isso que a gente tem um livre-arbítrio de seguir se a gente vai pro bem, se a gente vai pro mal, né? Então, por que não ir pro bem? Pra que ir pro mal? Pra que prejudicar o irmão? Entendeu? E depois eu vou ensinar vocês, ou melhor, explicar pra vocês, a gente tem um livre-arbítrio, mas também a gente tem consequência de não ir por um caminho tão positivo, ok? Ok. Agora a gente vai para os pontos que são mais elevados. A gente não tem tantas referências assim, porque, pessoal, foram poucas pessoas que atingiram esse ponto, tá? Outra coisa que eu preciso falar pra vocês. A gente consegue sim, nessa existência, sem saber de chakras, andar por essas frequências. Então, às vezes você faz um curso, atinge o conhecimento, você bate 1000 Hz na hora, entendeu? Ou às vezes acontece alguma coisa, você viveu a vida inteira aqui, acontece alguma virada de chave, alguma interferência, alguma coisa ali que você fez diferente, você vem aqui pra coragem e vai lá e faz. Mas essa mentoria, ela foi criada, a frequência X, pra você se manter a 200 Hz. Ah, Bel, eu não vou conseguir me iluminar no fim da vida, não tem problema. Mas se você continuar aqui, ó, sem ficar oscilando aqui, você pode até oscilar, mas oscilar entre essas daqui, ó. Pronto. A mentoria aqui, ela vai entregar, a minha missão ela vai estar cumprida aqui na Terra. É fazer vocês ficarem na vibração de 200 Hz, tá bom? Então agora vamos para os pontinhos verdes. Eu falei toda empolgada que a gente ia pro pontinho verde, mas eu tenho informações para falar pra vocês. Plexo solar fala muito sobre poder pessoal, por quê? Né? Pra você ter coragem, você precisa ter poder pessoal de realização. Entendeu? Então, se você junta os 3 chakras, o básico, o sexual e o plexo solar, é onde você consegue avançar na vida, você consegue materializar coisas boas. Coisas boas. O que você quer pra sua vida? Poder pessoal fala daquela pessoa que fala assim, eu vou conseguir fechar uma meta, tô falando aqui um exemplo. Eu quero fechar uma meta de 4 mil reais no mês de vendas de, sei lá, de alface. Essa pessoa vai lá e consegue bater 8, nunca menos. Porque ela tem o poder pessoal dela. Ninguém atinge. Porque, pessoal, você sabe, um dos ataques, né, que a gente sofre, tem vários ataques que a gente sofre nos nossos centros energéticos, mas um dos ataques é o estômago, né? Então a pessoa vai ter dor de estômago, ela vai ter diarreia, né? Porque a diarreia, o que é a diarreia? Quando você perde o controle sobre si mesmo, sobre a situação. Para vocês verem que nem uma simples disenteria é algo simples. Muito pelo contrário, é porque o seu chakra, o seu plexo solar está com desequilíbrio. Então, sabe, e também tem a questão, sabe aquela pessoa apagadinha? Aquela pessoa que, ela tem um padrão, ela tem um padrão, mas ela não tem a presença. É uma pessoa que tem o chakra do plexo solar nulo, bloqueado, tá? A hiper é aquela pessoa estabanada demais. É aquela pessoa, sabe? Tudo que for hiper, vocês colocam ao extremo da loucura. O plexo solar é aquela pessoa nervosa, sabe? Aquela pessoa que não para. É esquisito. Vocês, a partir de hoje, vocês vão tirar o véu dos olhos e vocês vão começar a enxergar as pessoas pelos chakras dela. Entendeu?
É muito profundo isso, é maravilhoso. Meu Deus, obrigado, Senhor, por esse conhecimento, tá? Outra coisa, quem é artista, geralmente o plexo, geralmente não, tem que ser, né? O plexo solar deles, eles iluminam. Então, você vai no show, por exemplo, da Lady Gaga. Lady Gaga, vou dar um exemplo recente, foi no show do Natanzinho. Natanzinho, ele toca lá uma determinada música lá, que é forró, brega. O cara, você olha pra ele, ele não é bonito. Ele não tem beleza, uma beleza padrão, como se fosse um Brad Pitt, por exemplo. Não tem uma beleza física padrão, mas ele tem algo aqui dentro. Você fala, gente, vocês ficam assim, ó, meu Deus, que é isso? Enquanto tem um outro, às vezes pode ter outra pessoa que canta bem, que tem uma voz, que aquela pessoa sabe assim, nossa, tá botando pau no olho. Vocês estão conseguindo perceber? Como que, gente, esse universo é fantástico. Esse universo é fantástico, tá bom? Então agora sim a gente vai para o ponto neutro, gente. Vamos para agora os pontos verdes, né? O que seriam esses pontos verdes? Seria o chakra cardíaco, emoções, autoestima. Isso mesmo, pessoal. Ah, Bel, mas autoestima não tem a ver com beleza física? Vocês foram enganados a vida inteira. Autoestima não tem nada a ver com beleza física, com aparência. Autoestima tem a ver o quanto o seu chakra do coração, né, o chakra cardíaco, está harmônico. Vou falar por mim, porque além de eu ter meu chakra base danificado, eu sou de câncer e eu era um pouquinho rancorosa. Um pouquinho assim, uma coisinha mínima, coisinha pequena, sabe? Só 8 meses pra poder esquecer e parar de ter ranço da pessoa. Aí eu falo pra vocês, que autoestima que eu tinha. Que autoestima que eu tinha. E ainda eu me enganava, né? Eu me maquiava, eu tinha um cabelo vermelho na época. Colocava unhas postiças, não que isso é errado, não estou julgando. Quem gosta de fazer isso tem que fazer mesmo. Eu ainda gosto de me maquiar, eu ainda gosto do meu cabelão. Enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos ter a compreensão, vamos ter o discernimento. Mas só que por dentro, a minha autoestima, a minha autoconfiança, não é. Porque se eu odiava fulano, Beltrano, se eu me odiava, como que eu ia poder ter autoestima? Vocês conseguem entender a profundidade desse negócio, gente? Sim ou não? Responde aí que eu vou ouvir. Quais são os pontos verdes que na tabela, né, aqui nesse biômetro de Hawkins, vai interligar com esse chakra? Boa vontade, aceitação e razão. Essas frequências são altíssimas, poucas pessoas conseguem, mas eu acho que para Deus nada é impossível. Entendeu? E se a gente fazer nossa parte, a gente vai conseguir de alguma forma, a gente, por mérito, né, o nosso campo reconhece, entendeu? Então vamos lá. Boa vontade. Boa vontade é aquela pessoa proativa. É aquela pessoa que ajuda, que faz caridade, que para de olhar para o umbigo. Porque outra coisa, quando a gente tá vibrando na frequência baixa, a gente só olha pro nosso umbigo. É eu, primeiro eu, depois eu, sabe? Por quê? Porque a frequência baixa faz a gente vibrar no vitimismo. Porque eu fui vítima do meu passado. Eu fui vítima do pai do meu filho. Eu fui vítima da minha mãe. Eu fui vítima do meu pai. Eu fui vítima do meu ex-narcisista. Na verdade, você não foi vítima, não. Você se conectou. Até mesmo você pediu pra nascer nessa família pra você conseguir evoluir a sua frequência. Pessoal. Foi uma verdade dura pra eu engolir. Mas é verdade. Eu não queria falar, não. Mas é. Então, boa vontade é aquela pessoa proativa. Boa vontade, ela vai e faz. Ela já começa a entender. Ela para de ficar olhando pro umbigo. Ela começa a olhar pra cima. Ó, parece que não tem só eu aqui na Terra, não. Vamos começar a agir de alguma forma diferente? Vamos começar a contribuir? Nem se for pra você não jogar mais lixo na rua. Porque você entende que se você jogar lixo na rua, vai poluir o meio ambiente, mas eu tô morando no meio ambiente, então eu não quero que tenha problemas nele. Vocês conseguem entender o que é a verdadeira boa vontade? Tá? E aí, a aceitação. Essa frequência, eu confesso que é meio difícil de você. Não é difícil pra gente, mas quem que aceita o passado como foi? Você aceita que você talvez foi abandonado pela sua mãe ou pelo seu pai? Você aceita? Você consegue aceitar ou não? Verdadeiramente, faça essa reflexão com você. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, eu também não sei da sua história. Mas será que você aceita? Lado íntimo? Será que você aceita que talvez um relacionamento não deu certo? Talvez você quebrou? Talvez você não deu certo com aquele ex porque tem a verdadeira aceitação? Né? E aqui eu vou no ponto mais profundo, né? Vamos supor que você tá ali, vou dar um exemplo horrível, mas foi o exemplo que eu ouvi e eu quero repassar pra vocês. Vamos supor que você é mãe. E aí, por algum motivo, você perde seu filho. Você vai conseguir aceitar os fatos? Gente, vamos ser sinceros? Quem que consegue fazer isso? Então, vibrar em 350 Hz não é tão fácil assim. Não, eu aceito como foi, mas chega lá pra dormir, chora. Não dorme, pensa demais. Você consegue compreender? Sim ou não? Comece a se questionar, que vocês vão conseguir obter a resposta, porque através do questionamento é onde vocês têm a compreensão e o atendimento. Entenderam? Outra frequência que trabalha no cardíaco é a razão. É dos grandes cientistas. Nossa, mas a pessoa racional, o que tem a ver com cardíaco? Gente, o racional ele não é dominado pelas emoções. Simples. Por isso que cientistas vai lá e faz o que tem que ser feito. Ah, eu tenho que fazer 1000 vezes um teste para descobrir se amarelo é amarelo. Ele vai lá e faz, ele não fica choramingando, não. Entendeu? A razão é a razão. E mas isso é racional. Não, você é uma pessoa bloqueada.
Se fosse racional, sua vida não ia estar como tá. Você não ia maltratar os outros, você não ia ser ríspido, você não ia racionalizar suas emoções que você tem, você vai ter que ter compreensão. Gente, pra você se libertar das emoções negativas, você não pode racionalizar. Estou triste. Você tem que sentir a tristeza para ela poder expurgar. Tudo bem pra você? Quando a pessoa fica racionalizando demais, sem vibrar na razão, que na verdade ela tá bloqueada, igual a pessoa fica analisando. Análise atrás, análise, isso é o bloqueado, tá? É o cardíaco bloqueado. A pessoa ela impede de sentir. Também da depressão, também da ansiedade. Porque você foge de lidar com suas emoções. E isso não é vibrar na razão de 400 Hz. Não é. Tá longe de ser. Porque a pessoa que vibra na razão, além dela ter uma intelectualidade gigantesca, ela não fica ignorando os fatos. Ela olha para aquilo de fato, não fica tentando se entorpecer, né? A pessoa com razão geralmente não tem vícios, tá? Ela não tem vício mais, ela não fica viciada em TikTok, em Instagram, não toma remédio, porque o remédio para depressão, querendo ou não, é um vício. Não fica bebendo, tá? A pessoa que vibra na razão, ela já se libertou disso. Ela faz o que tem que fazer, entendeu? Então, também quem tem problemas, né, o bloqueio, de bloqueio, além de ter problemas psicológicos, né, psiquiátricos, corre o risco de ter infarto, tá, gente? A lista é inúmera. Tem problemas no seio das mulheres, né, que costuma ter doenças nos seios, porque fica localizado aqui. Então, pra gente não manifestar essas doenças, porque quando chega no corpo, já passou todos esses corpos. Mas quando chega no corpo, gente, é uma emoção não processada, tá? Fica a dica. Agora vamos para o chakra da laríngeo. Gente, que chakra complicadinho! O chakra da laríngeo é a vibração do amor, ó. Ele começa a pegar a vibração do amor aqui, ó. Ele pega um pouco do cardíaco também, tá? Então é interligado. O que é vibrar no amor? Primeiro que quando você vibra verdadeiramente no amor, não é aquela pessoa good vibes, não, né? Não é aquela pessoa good vibes, não. A pessoa que ela vibra no amor, ela não mata nem a formiga. Eu não, se eu ver uma barata, eu caceto ela. Odeio barata, gente, odeio bicho, odeio aranha. Vocês conseguem entender? Então não vem falar que você é good vibes, não. Ah, mas eu não faço mal pra ninguém. Ah, sabe? Ô, gente, e o que é? Qual que é a importância do laríngeo? Qual que é a importância do vibrar do amor? Uma pessoa que vibra no amor, ela não agride as pessoas verbalmente. Ela expressa a verdade dela, que a gente recebe a verdade por aqui. Depois a gente vai falar sobre isso. É quando você tem um chakra curado, você se expressa. É aquela pessoa que você consegue ouvir horas. Que é aquela pessoa que ela faz do servir, do verdadeiro servir. Ela não faz pela obrigação. Ela faz ali porque ela gosta. Então é isso, vibrar no amor. É você contemplar. É você transcender a matéria. Oh, gente, meu sonho é chegar nessa. Oh, meu Deus do céu. Meu sonho. Entendeu? É aquela pessoa que não tem medo de se expressar. Que ela se expressa de uma forma tão amorosa que você se sente abraçado. Isso é vibrar no amor. É você passar o seu conhecimento pra frente. Não é você agredir o outro com palavras, sabe? Que agora, infelizmente, é o que mais tem, né? Os tal dos haters lá. Ai, que coisa horrível. É aquela pessoa que ela não tá em briga. Quem vibra no amor... Primeiro que quem vibra no amor não tem um lado, né? Porque como aqui a humanidade ela é dual, a planeta Terra é dual, porque a maioria das pessoas elas vivem aqui, quem vibra no amor não tem disso, não tem um lado. É todos. Fraterno, fraternidade. Consegue entender ou não? Sim ou não? Tá? Quem tem problema de se expressar? Aí eu vou falar pra vocês. Às vezes não consegue nem falar, é a pessoa que tem timidez, tá? Não fala, dá câncer na tireoide, tem problema de tireoides, eu vivo com a garganta doendo, porque tem dificuldade de se expressar sem agredir, eu. E eu reconheço isso, não tem meu caminho. É necessário a gente reconhecer. Quanto mais a gente reconhece, mais é fácil de tratar. Por isso que eu tô falando todos esses sintomas pra vocês, não olhe com um olhar de agressão, olhe com um olhar de expansão. Entendeu? Olhem com o olhar de expansão, galera. Que vocês vão notar a diferença. Então esse é o chakra do amor, eu não tenho muitas referências, são poucas pessoas. O professor Hélio Couto vibra no amor, porque ele passa, ele é um mensageiro, ele é um grande mensageiro. Ele habla, né? Eu nunca vi o Hélio, sei lá, ficar falando de dinheiro, não que falar de dinheiro é errado, mas o Hélio ele só fala. Ele fala o que isso é feito. O Hélio, eu acredito que hoje ele já tenha batido iluminação. Quer uma referência de amor? Hélio Couto, aqui no Brasil. Claro que lá fora tem outros. Mas essa pessoa que calibra no amor, gente, ele sustenta o Brasil inteiro praticamente. O Hélio Couto. Só na frequência dele. Ai, que pesado. Pessoal, por isso que eu falo, vamos parar de olhar pro nosso umbigo, vamos começar a elevar essa frequência. Quanto mais a gente eleva a frequência, a gente para de atrair coisa ruim, a gente atrai coisa boa, a gente não fica preocupado. Pessoal, foque em elevar a frequência, que depois o resto vem. Buscar o reino dos céus, na minha interpretação, é elevar tanto essa frequência que você não vai ficar preocupado com o mundo. Vocês conseguem entender isso, a complexidade disso? Eu tô conseguindo passar essa mensagem? Depois que vocês assistirem essa aula, e eu espero que vocês assistam essa aula, falem pra mim se faz sentido ou não. Se é isso ou não. Então, esse é o amor.
sendo que ele está bloqueado, ou hiper, problemas nessa região aqui, nódulos, enfim. Então agora vamos para o frontal. Frontal, aqui ó, onde a gente enxerga a verdade, onde a gente vê a verdade, né? Que verdade? A verdade do mundo sem as ilusões, sem as máscaras. O frontal é o seguinte, alegria e paz. Queria saber qual que é essa frequência. Eu queria de coração, eu tô rindo de desespero, tá? Porque hoje em dia quem realmente vive em paz? Eu vivo em paz, mas quando dorme lá no inconsciente fica pensando no dia que ela me xingou. A pessoa passa a plenitude, deixa eu ver outro aqui. A alegria é genuína. Às vezes a pessoa não precisa rir, você chega perto dela, você já sente aquele alívio. Por quê? Porque isso daqui, já não tá mais coberto com as ilusões. Se vocês soubessem o quanto de ataque que a gente recebe aqui pra gente não ver e enxergar a verdade. E eu não tô falando que, mas eu não enxergo o outro lado. Gente, vocês não precisam enxergar nada do mundo do outro lado. Vocês têm que ter esse sentimento aqui. Mas a gente não consegue, pessoal. E isso daqui bloqueado é onde dá enxaqueca. A pessoa tem muita dor de cabeça. A pessoa tem muita enxaqueca. A pessoa que, sabe, olha o tanto que eu fico contraindo amor. Aquela pessoa que, sabe, mental, rigidez. Eu falo assim, rode o pêndulo para a direita. O meu rodou para a esquerda. Sabe, desconfiado? Sabe, gente, desconfiado? Porque tá tampado isso daqui. Essa pessoa que tem isso aqui tampado é mais fácil de ser manipulado. Quando eu falo manipulado, pessoal, não tô falando dessa manipulação, vocês conhecem. Eu tô falando de manipulação energética. Às vezes vocês entram numa egrégora, vocês não conseguem ver a realidade de quem é a pessoa que tá do outro lado. Até pode sentir, mas não enxerga, não vê. Eu não tô falando ver com esse olho, tô sentindo com isso daqui, que você capta a vibração do tio da pessoa. Aí você vira pilha. O que seria isso? A pessoa monta uma egrégora e suga. Sua vida não anda, você fica doente. Casa tudo, você já tem a frequência baixa. Você já tá com o chakra do terceiro olho bloqueado. Aí casou, casa, a pessoa tá de vampirizando lá. Aí que a vida não vai pra frente mesmo. Agora, quando isso daqui tá desenvolvido, é a famosa intuição. E não tô falando de paranoia, não, que a gente gosta de falar que, tem intuição, você viu fulano é ruim, é péssimo, isso daí é julgamento. A intuição é você sentir o corpo da pessoa e se retirar. Não precisa falar nada, você só não bate, entendeu? Essa é a intuição. Quando você destrava isso daqui, você enxerga a verdade, sem máscaras, até a verdade sobre si mesmo. Entendeu? Sim ou não? Maravilhoso, gente. Essa aula eu tô formigando de alegria, porque foi um negócio que salvou minha vida, viu? Foi um negócio que fez eu sair daquele ciclo vicioso. Muito sério isso, tá? Vamos pro próximo? Chakra da coroa. Meu Deus, agora vocês vão cair pra trás. Chakra da coroa é finalmente a iluminação. 700 a 1000 Hz. A referência que eu tenho, que eu posso falar aqui pra vocês, é de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha conexão direta com Deus. Pensou, criou. É só coisa boa, tá? Ele cocriava. Faltou água, faz o vinho. O melhor que tem, o melhor vinho. Fulano estava cego, faz ele enxergar. Por quê? E ele falava pra gente. Ele deixou escrito na Bíblia. Que é pra seguir o caminho dele que a gente consegue fazer igual. Entendeu? Essa conexão direta. E aí quando você vai explicar isso pra pessoa, jamais que a gente vai ser Jesus Cristo, sabe? E entra naquela loucura, aquela vitimização. Só que existem pessoas também. Pessoas aqui que conseguem vibrar nessa frequência, eu acho, não tenho certeza, mas um grande co-criador aqui na matéria é o Elon Musk. Eu tenho certeza que aquele homem ele vibra numa frequência perto de 700. Porque pensou, criou. A gente que vibra aqui, pensou, não criou. Não criou porque como? Se as coisas boas vibram rápido e a gente tá vibrando assim, como que vem aqui, gente, Não tem como. Por isso que vocês falam assim, eu fiz uma cocriação, uma meditação de cocriação e não chegou minha casa, não chegou meu namorado, ou até pode ter chegado o namorado, mas aquele homem estragou tua vida. Mas por quê? Tudo desregulado, frequência baixa, chakra danificado. Mas eu queria saber o segredo de cocriar. O que Jesus fazia? Jesus era purificado, gente. Jesus ele não tinha isso aqui tampado, não. Jesus ele era. Não tem o ser pra ter, ele era. Jesus ele era. Entendeu? E por que a gente não consegue, né? Posso estar falando besteira. Às vezes que um de vocês aí se ilumine tanto, vocês chegam na frequência de Jesus. Eu creio, eu declaro. Mas o nosso ego não deixa. A gente não precisa iluminar pelo nosso ego. O que é o ego? É a gente mesmo, não é outra pessoa não. Fica tranquilo. Somos nós. Porque a gente fica preso, apegado. Fica resistente ao conhecimento. Fica resistente à cura. Eu quero me curar, quer nada. Não quer. Nessa mentoria eu já vou ver quem vai querer e quem não vai querer. Desculpa, gente, eu preciso ser claro com vocês. Eu preciso ser objetivo, não posso ficar aqui falando bronha, né? Então, por que não adianta vocês ficarem pegando negócio de prosperidade aqui, negócio de amor ali, negócio de saúde aqui, depois vocês voltam para esse estado de novo que vocês estavam? Porque vocês não conseguem fazer o ponto de mutação. Vocês não conseguem saltar aqui. Entendeu? Por que eu fiz um tratamento, nossa, minha vida, 21 dias depois cai pior aqui. Volta até pior.
Gente, que vida é essa? Por isso que ninguém consegue sair. Por isso que ninguém consegue sair dos ciclos repetitivos. Ah, eu fiz tal, fiz apometria com fulano, não funcionou nada, ainda fala mal de fulano. Mas a tua parte, você fez? Vamos falar sério, estamos falando com adultos. Tem nenhuma criança aqui não. Vamos ser sinceros. Mas tem consciência, né? Tem consciência do que você não tá diferente. Se questiona. Tô falando com amorosidade aqui, mas eu preciso ter pulso firme. Entendeu? Porque se não ter pulso firme, eu sou devorada pelos pensamentos vitimistas. Entendeu? Outra coisa que eu preciso falar pra vocês, quando vocês estão com isso daqui fragilizado, é onde você sofre os piores ataques energéticos. E a gente vai falar sobre isso no próximo take. Aonde que a gente é mais atacado energeticamente? No mental. Sabe aquele pensamento que você tá lá no mercado, de repente você fala, nossa, que tristeza, ai, que eu tô triste. Não tá triste nada, você tá lá bem até 5 minutos. Por quê? Porque ou ele tá bloqueado, ou ele tá nulo, ou ele tá rico. A pessoa que tem o chakra da coroa equilibrado não cai nos ataques energéticos. Na hora que sentiu, sente, dá pra sentir, tá? Na hora que sente, fala, opa, eu vou na linha, sai daqui, vai embora. Já chama aí o mentor, o guia, o que for que você acreditar. Entendeu? Então, a pessoa que tem isso aqui enfraquecido, gente, é o pior alvo, assim, de ataque energético que existe. Vocês sabem que existe, né? A gente não mora aqui nos alecrins dourados, nos campos semeados. Entendeu? E agora a gente vai pro último chakra, eu não vou pausar esse vídeo. O último chakra é o oitavo chakra, que fica 30 centímetros da coroa. A gente chama o chakra da alma. Esse é o chakra que faz a gente fazer o plug com o Criador. Não é o coroa é só a tomada. O oitavo chakra é onde faz o plug. E na mesa, se vocês perceberem, eu trouxe tem 8 chakras, não tem 7. Vou ter que pausar pra mostrar pra vocês. Peguei aqui pra nós, ó. Que gracinha essa mesa. Foi uma canalização, tá, gente? Frequência X nasceu de uma canalização. E aí eu já vou aproveitar pra vocês, aqui, ó, o oitavo chakra. Vocês podem contar, tem 8. Deixa eu até contar aqui pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui é o que a gente vai trabalhar também, tá? Tem um PDF onde tem os comandos, tá? Depois eu só vou ver se tem o da alma, mas eu acredito que eu coloquei da alma sim. Se eu não coloquei, eu escrevo, mas a gente vai ativar esses gráficos. E aqui, ó, obviamente que eu vou ter que disponibilizar a tabela de Hawkins, mas ó, aqui é as emoções que vocês vão trabalhar. E nós vamos trabalhar juntos durante esses 30 dias. Então aqui a gente vai sintonizar, a gente vai colocar o nosso nome, né? O melhor nome de vocês. E aqui a gente vai trabalhar, ó. Olha que lindo. Até acontecer o desbloqueio. Por isso que eu pedi pra vocês cristais, né? Não precisa ser da cor do chakra. Se for, beleza. Se não for, não tem problema. E a gente vai fazer decretos em cima e vai deixar armada essa mesa, tá? Por isso que vai acontecer a elevação da frequência, tá? Então, pessoal, eu espero que essa aula tenha clarificado, tenha mostrado pra vocês o que vocês realmente vieram buscar aqui. Essa mentoria vai ser algo para realmente destravar. Quem fazer as práticas, quem seguir com compromisso e quem ter a compreensão dessa informação, não tem como dar errado, porque foi o caminho que eu percorri. E quando a gente percorre, a gente tem autoridade para poder falar. Então, se alguém aqui me falar que não deu certo, é porque você não fez a sua parte. E eu não estou me isentando de responsabilidade, muito pelo contrário. Eu sou altamente responsável aqui pela nossa igreja. Entenderam? Mas vocês precisam fechar o compromisso com vocês mesmos, tá? Depois eu vou disponibilizar também um mapinha das dores, né, das doenças aí causadas pelo desequilíbrio dos chakras. E é isso. Amanhã, ou melhor, quando vocês terminarem de assistir essa aula, eu quero que vocês me mandem perguntas pra gente discutir e aí nós começarmos as ativações, tá bom? Gente, muito obrigado. Agradeço do fundo do meu coração a paciência, a compreensão, a gratidão e principalmente a confiança no meu trabalho. E eu desejo a vocês uma ótima jornada nesses 30 dias de cura. Mas a verdadeira cura, não a que vai e a que volta. Tá bom, gente? Com carinho, Bel Xavier.